Era uma vez uma gaveta velha que eu encontrei na rua. Então eu transformei ela disso que vocês acabaram de ver para isso. Então, se você tem gaveta velha na sua casa, não jogue fora antes de ver esse vídeo. E além da gaveta velha, nós vamos usar também, aqui no meu caso, eu estou desmontando um cavalete de uma mesa que eu tinha aqui, não usava mais, mas você pode substituir por ripas de madeira, porque eu vou desmontar e no final ele vai se transformar em 4 ripas. Confesso que esse cavalete me deu um certo trabalho para desmontar, porque além de grampos, ele também estava preso por pinos. E se você está procurando ideias para decorar a casa gastando pouco, já te convido a se inscrever aqui no canal. Então eu escolhi ali as ripas, né? Eu precisava de 4 do mesmo tamanho. Então eu aproveitei e lixei tudo. Aí eu vim com a primeira gaveta e comecei a fazer algumas medidas. Como vocês podem ver, eu fixei 2 ripas de um lado. Depois eu virei as gavetinhas e fixei também 2 ripas do outro lado. Aqui no canal eu já mostrei várias ideias usando gavetas. Já deixei nos comentários se você já viu alguma dessas ideias. Se não, eu vou deixar vários links na descrição. Depois que você terminar esse vídeo, dá uma corridinha lá na descrição para você ver as outras ideias. E se estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like. Então depois de eu fixar ali as ripas, vamos para os pezinhos. Eu tinha esses pezinhos aí de plástico, fixei eles. Depois eu vim pintando tanto os pezinhos quanto as ripinhas. Não vou pintar gaveta, que eu achei que a cor tá muito bonita. Então eu passei ali na lateral um verniz para aproximar mais o tom da frente da gaveta. Também passei um verniz na frente, só que um verniz em spray. E fixei essa tábua aí em cima. Nesse momento a bateria do meu celular acabou e não consegui gravar. Mas também foi sem segredos. Eu cortei uma madeira ali daquele tamanho do tampo e fixei com parafusos. Coloquei na sala, coloquei esses livrinhos, mas dá para usar, gente, de diversas formas. Você pode usar como fruteira, no banheiro. É realmente um móvel multiuso e eu adoro criar essas ideias onde eu sei que eu posso colocar tanto na sala quanto no banheiro e vai combinar com todos os ambientes. E me conta nos comentários em qual parte da sua casa você usaria. Se gostou do vídeo, já compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que é possível você criar um armário para você organizar a sua lavanderia. Você vai ver que vale muito a pena porque é um armário baixo custo. E para essa ideia eu vou reaproveitar a perna de uma mesa que tinha aqui. Ela era naquele estilo cavalete, então como ela estava parada, pensei, vou reaproveitar em algum momento. E também eu estou usando fundo para móvel. E eu fiz a medida do que eu precisava cortar, aí depois eu vim com a serra tico-tico e fui cortando, mas também daria para cortar com a serrinha. E depois disso, fazer o acabamento ali na lateral, que foi super tranquilo também. Aí depois vamos dar aquela pintadinha, né? Porque essa madeira aí já tá pedindo socorro. Eu não precisei lixar porque ela já tava com uma boa aderência. E o próximo passo é a gente começar a fazer a estrutura. Essa parte que eu tô fazendo é a lateral. Então, eu peguei essa primeira lateral, coloquei umas rodinhas, que elas são fixadas diretamente assim na madeira. Depois de fixar as 2 rodinhas na primeira lateral, então eu vim com essa madeira, que ela será o fundo. E aí eu fixei ela com aquelas mini cantoneiras. Mas depois eu também vou fazer um reforço parafusando do lado de fora. Essa parte que ficou um pouco ao contrário no vídeo é o outro lado, então aí eu já tô fazendo a outra lateral. Eu fixei as laterais primeiro com a cadeirinha, né, que é essa mini cantoneira, porque ficou muito mais fácil para depois colocar aquela madeira. Aí depois vamos para aquele primeiro passo que nós iniciamos, então eu fixei o fundo para móvel naquela estrutura, que é a parte da frente aí do nosso armarinho. Depois que o fundo e as laterais já estavam fixas, então eu venho com essa parte para fechar aí o nosso carrinho. Então nós estamos com uma caixa, na verdade sem o fundo. Aí sobrou essa partezinha. E como eu também queria criar um detalhe aí nesse armarinho, então eu decidi colocar uma ripinha aí por cima para colar uma telinha, que depois vocês vão ver. Então, para tirar a medida do furo, então eu coloquei essa fita crepe, fiz o furo, né, na madeira antes, coloquei a fita crepe, fiz a marcação e depois eu peguei essa fita crepe, colei na ripinha e vou fazer o furo na mesma medida, né, da outra madeira. Assim, dessa forma, a gente vai conseguir ter o encontro certinho dos furos. E depois eu passei cola para madeira e coloquei esses pininhos de madeira para poder unir as 2 partes. Geralmente eu uso essa técnica quando eu preciso fixar uma parte na outra e por meio do parafuso fica difícil. E fica bacana também porque fica um encaixe invisível.
Então eu posicionei ali e fui direcionando e usei um martelo de borracha para poder bater sem correr o risco de rachar a madeira. Tá, e o que é essa marcação aí no meio da madeira, branco? Isso também é massa para madeira, porque eu não tinha uma madeira larga o suficiente para o que eu preciso. Então, às vezes, eu acabo tendo que unir uma madeira na outra, e aí fica essa marcação no meio. Então, eu passo massa para madeira, aí depois eu venho lixando para ficar tudo bem uniforme. Deu um trabalhinho unir essas duas madeiras? Deu sim, mas a gente sempre dá um jeitinho. E aí eu vou mostrar para vocês aí como que estava a minha lavanderia antes. Eu já tô num processo de organizar ela. Eu já tinha feito esses armarinhos aí laterais para ajudar a organizar os produtos, mas a gente sabe que lavanderia não tem pouca coisa, né? Sempre tem uma coisa ou outra que fica ali jogado e tava me incomodando bastante, eu não sabia o que fazer. Então eu tive a ideia de fazer um armarinho, mais um carrinho, né? Eu coloquei as rodinhas ali, então ficou muito mais fácil. As medidas, ela é muito personalizada, né? Porque essas são as medidas do meu tanque. Então se você for reproduzir essa ideia, você precisa tirar as medidas aí do seu tanque. Mas, como eu postei primeiro esse vídeo lá na rede vizinha e vocês me pediram muito, tá? E mostra quais foram as medidas do seu. Então eu resolvi gravar um vídeo, vai estar no formato vertical, mas é só para vocês terem noção de como que ficou aqui na minha casa. E agora vamos para as medidas. Lembrando, como eu falei no outro vídeo, que essas medidas são do tanque que eu tenho aqui, da altura que ele tá fixado. Então pode ser que aí na sua casa você precise tirar novamente as medidas. E no meu perfil você vai encontrar diversas soluções para casa de aluguel. Vamos transformar esse pneu em uma linda decoração para a sala. Para começar, eu cortei uma madeira no mesmo tamanho dessa parte interna do pneu, onde a gente precisa tampar. E dependendo do tamanho do parafuso, esse parafuso vai ficar lá do outro lado do pneu. Então você tem que pensar se você vai querer isolar essa parte interna das bordas, igual eu vou fazer, ou você vai deixar vazado. Se você deixar vazado, aí precisa colocar um parafuso menorzinho. E para a escolha dos pés, eu utilizei bobina de papelão que eu tinha aqui. Essa bobina ela é bem rígida, mas eu indico vocês a utilizarem cano PVC. Porque o cano PVC, além de ser mais fácil de limpar, porque tem uma superfície bem lisa, também acaba sendo mais firme. Vamos encapar o nosso pneu, que vai ficar muito lindo. O tecido pode colar no pneu? Pode. Só que eu acho que fica mais fixo com esses grampos de tapeceiro. É normal que ele vai ficar um pouquinho engeadinho mesmo. Então, eu só fui dobrando as pontinhas, fui grampeando, super simples. Vocês vão ver depois que ele ficou esticado, mas mais pra borda ele acaba ficando um tecido um pouquinho em cima do outro, mas é normal. Depois eu só cortei as sobras também dessa parte de cima com muito cuidado, porque o tecido não pode sair do grampo. E como eu falei pra vocês que eu ia isolar a parte de dentro do pneu, né? Eu não ia usar essa parte da borda, então eu isolei usando essa manta, que eu vou deixar o nome na descrição e também aí na tela. E também eu colei ele com cola de contato. E o tampo, eu estou reaproveitando o tampo de uma mesinha de centro que eu tinha aqui. E como eu quero que esse tampo fique bem fofinho, eu vou usar 2 camadas da mesma manta que eu usei na parte interna. Eu sempre tento dar um jeitinho. E depois ficou desta forma, ficou bem preenchidinho. Depois eu vim com a última camada e colei também. Aí eu colei com fita dupla face. Também usei o grampeador. Esse grampeador ele é ótimo, ele ajuda em várias artes que eu faço por aqui. Vou deixar o link dele também na descrição. Agora vamos encapar o nosso tampo. Eu escolhi um tecido aqui clarinho e também vou usar o grampeador. E para fazer o acabamento do tampo, depois de encapar ele, fica esse tecido assim enrugadinho. Então eu cortei uma quantidade de tecido um pouco menor que o tampo e fui colando com cola quente. E olha só a nossa mesinha de centro, que linda! Você pode também usar como um puff para você esticar as pernas, descansar as pernas em cima desse puff. Ele é muito útil e ainda tem essa parte interna que você pode guardar almofadinha, você pode guardar manta.
Eu comecei a desmontar a nossa grade de berço. E para tirar essas ripinhas não teve segredo. Eu sempre uso esse martelo de borracha, assim danifica menos a madeira. Então eu peguei as ripinhas, fiz ali a medida que eu precisava encaixar nessa moldura de quadro, que ela tinha uma parte interna assim um pouquinho mais baixa. Então eu fiz a medida para depois eu iniciar o corte. Depois eu voltei para a moldura e fui tirando todos os grampinhos que tinha nela. E aí chegou o momento de lixar toda essa moldura. Tinha uma parte que ela parecia um papel. Eu fui tentando tirar o máximo que eu conseguia na mão, mas nem tudo eu conseguia. Aí eu fui pra lixadeira. E as ripinhas eu vou colar com uma cola PU. Então depois eu vim com um palitinho e fui colocando ali, né, na parte que tava cortada. E fui passando nessa moldura, porque a ideia era passar bem pouquinha cola. Então por isso que eu preferi tirar assim com palito mesmo, que aí vinha bem pouquinho. Esse tipo de cola cola diversos materiais e tem uma fixação muito forte, então por isso que eu escolhi essa cola aí para essas ripinhas. E essa vai ser a parte de baixo da nossa mesinha, então eu tirei essas ripinhas que estavam coladas nela e aí ficou vários furinhos. E aí depois de eu preencher todos os furinhos, aí eu vim com a massa própria, né, para madeira mesmo. Eu tive que repetir esse processo de passar a massa para madeira algumas vezes, porque eu passei a primeira demão, aí esperei secar e ele acaba afundando um pouquinho, depois passei novamente. E agora vamos definir a altura da nossa mesinha. Eu cortei 30 centímetros, porque a ideia é que uma mesa de centro, ela não fique mais alta que o sofá. Então depois eu vim e fixei os pezinhos, que já pertencia a essa parte aí da mesa. Coloquei aqueles pezinhos que eu acabei de cortar, rosqueei e vim com a pintura. Como vocês podem ver, essa madeira de cima marrom eu coloquei para a nossa mesinha ficar mais firme, porque afinal a nossa moldura com as ripinhas, ela está só colada, então tinha que ter um apoio embaixo. E para me fixar, eu usei a mesma cola que eu usei as ripinhas. Então eu passei a cola naquele tampo quase todo e vim e pressionei, né? Deixei colando um tempo. Depois de que estava tudo bem seco, aí eu fui pintando também a moldura. Inicialmente eu tinha deixado com as pontas, mas aí eu vi que não estava muito legal e aí eu preferi arredondar. Esse foi o resultado. Na parte de baixo, como vocês podem ver, eu colei também uma ripinha. Igual as ripas que eu usei em cima, eu colei embaixo para cobrir aqueles buraquinhos, porque mesmo passando a massa para madeira, algumas partes ficaram um pouco visíveis e aí eu não gostei. Essa mesinha ficou um charme, eu amei ela e combinou bastante com a decoração da minha sala. Me fala nos comentários qual cor que você pintaria, que mais combinaria aí com a decoração da sua sala. Você pode ter a sua casa toda decorada, gastando pouco, e isso eu te mostro aqui no canal. Me conta o que você achou. Se tem dúvidas, já deixa aqui nos comentários, que eu sempre gosto de vir aqui responder vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, viu? Já deixa também aquele joinha que ajuda muito. E compartilha esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp. Para quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!